Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Vamos começar essa semana, a semana 2 do PET, e eu vou mostrar para vocês, né? A gente vai mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou colocar aqui o tema aqui, que a gente vai trabalhar essa semana. Então, vamos vai. Na semana 2 que a gente vai falar sobre organização celular, né? Então, PET 1, né? Que é o PET 1 do primeiro bimestre. Semana 2. O que a gente vai fazer? No PET, a gente vai estudar, vai ler a página, que o PET é da página 35 a 38. Para a leitura das páginas 35 a 36 e realizar as atividades da página 37 e 38. Né? E eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui sobre o conteúdo, que é a organização celular. Então, a imensa maioria dos seres vivos é formada por unidades fundamentais denominadas célula. Então, qualquer ser vivo é formado de célula, né? A gente fala que para ser vivo tem que ser formado por essas unidades fundamentais, que são as células. Né? Quanto ao número de células, um ser vivo pode ser unicelular. O que é uni? Vem de uma célula. E pluricelulares, que são as maiorias dos fungos, vegetais e animais. Ou seja, é formado por um conjunto de células, né? São mais de uma célula, pluricelular, multicelular, né? De acordo com sua estrutura celular, as células são classificadas em eucarióticas e procarióticas. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente isso aí. Então, vamos lá. A célula, como eu falei, constitui os seres vivos. Compartimento envolvido por membranas, é um compartimento envolvido por membranas, quer dizer, ela é envolta por membranas, preenchido com uma solução aquosa, ou seja, de água, soluções químicas. Todos os seres vivos são formados por células, características básicas semelhantes, que variam em tamanho, forma e funções. Os seres vivos podem ser unicelulares, como eu falei, que tem uma única célula, pluricelulares, em arranjos ordenados, os tecidos, e aí vai formar os órgãos, os sistemas, e assim por diante. Do unicelular ao multicelular. Mais da metade da biomassa da Terra é formada por seres unicelulares. Com a união dos seres unicelulares para formarem colônias, surgiram os primeiros multicelulares, ou seja, os pluricelulares. Vantagem: proteção dos órgãos internos, exploração de novos ambientes, evolução na comunicação celular, criação de memória celular, diversidade, função e eficácia metabólica. Todas essas questões, gente, eu estou fazendo um resumo, falando aqui, é uma introdução à matéria, né? Não precisa preocupar tanto com isso. A gente está mais dando uma introdução. Eu estou falando, citando pontos que envolvem a célula, a importância da célula, dos conjuntos, dessa união que forma os tecidos, que vai formar os órgãos, né? E quais são as vantagens dessa para quem são esses seres vivos multicelulares ou pluricelulares. Como está a organização? Como que hoje a classificação? Então, a gente tem os acelulares, por isso que a gente fala que o vírus ele não é um ser vivo, porque para ser vivo a gente entende que ele tem que se multiplicar por si só, né? Tem a capacidade de multiplicar. E o vírus, ele faz o quê? Ele escraviza uma célula da pessoa que ele está, do hospedeiro, e obriga aquela célula a multiplicar para ele. O DNA daquela célula, ele coloca o material genético lá dentro e faz o núcleo daquela célula multiplicar para ele. O vírus não tem capacidade de multiplicar sozinho. Ele depende da célula, daquele hospedeiro que ele está, para multiplicar ele e produzir mais eles, até aquela célula estourar e distribuir vários vírus, né? Tem os vírus, viroides e prions.
O que são viróides? É um grupo de patógenos que compreende os menores agentes conhecidos da doença infecciosa. Não são encapsulados, o vírus tem uma cápsula, a gente podia estar falando do coronavírus, ele possui uma cápsula, essa cápsula é o que, por isso, quando a pessoa fala para lavar com detergente, lavar com sabão as mãos, porque a gente consegue quebrar essa cápsula dele. Prions, agentes infecciosos constituídos tão somente por uma proteína, sem material genético composto por ácido nucleico ou que é o RNA ou DNA. Procariontes, que tem uma célula, né? Procariontes, quer dizer, são as bactérias. O que é procarionte? Procarionte, a gente vai ver que pro vem de anticarionte, vem de carioteca. O que é carioteca? Carioteca nada mais é que vocês vão ver para frente, falando que é o quê? É uma estrutura que envolve o núcleo. No núcleo da célula, né, onde fica o DNA, o material genético daquela célula, fica no núcleo. Esse núcleo, quem é procarionte, esse núcleo fica solto na célula. As células que a gente fala que é eucariontes, é a célula que tem uma membrana, que chama carioteca, que fica em volta, que fica protegendo esse núcleo, onde fica esse material genético. Então, a gente pode falar que os celulares a gente vai dividir em procariontes, que são as bactérias, que não têm carioteca. Os eucariontes tem os unicelulares, que são os protistas, bactérias, protozoários e até alguns fungos, que tem uma única célula. Cada ser vivo é um formado de uma célula. E os pluricelulares. A gente tem pluricelulares, que são sem tecidos os fungos. Quando a gente fala sem tecido, você tem várias células, mas elas não são arranjadas em forma de tecidos, né? São várias células, são um amontoado de células, mas sem um arranjo definido. E pluricelulares com tecidos. Então, com tecido, a gente tem os aclorofilados, quer dizer, a é negação, não tem clorofila, não tem cloroplasto, ou quer dizer, não faz fotossíntese, que são os animais. E os clorofilados, que tem a clorofila, que é só presente nas folhas, nas plantas, né? Então, que é importante na realização da fotossíntese. Aí, para a gente mostrar o que eu estava falando sobre o núcleo, né? Então, a gente tem um núcleo, que a gente tem uma membrana, tem um citoplasma, né? Também. E aqui dentro a gente vê que é o centro dele, entendeu? O envelope, né? A cromatina, os nucleus. Então, mas isso vocês não precisam preocupar agora, não. Só tem a noção do que é um núcleo, né? Que é você tem que ter a ideia que é o núcleo, é a região central, onde fica o DNA daquela célula, material genético, onde que tudo que vai acontecer parte as informações dali, né? É como se fosse um cérebro, né? Que organiza todas as funções da célula. Então, aí fala que contém os cromossomos, que a gente vai estudar isso mais à frente. A cromatina, que é rica em DNA. E o nucleolo, que é rico em RNA. E a gente vai ver mais à frente, não precisa se preocupar com isso, não. Só ter essa ideia do que é o núcleo. O núcleo é a parte central da célula, onde fica contido todas as informações, né? Do DNA, do material genético daquela célula. Então, vamos falar um pouquinho sobre eucarionte e procarionte. Você vê, eu já falei um pouquinho, que tem eucarionte, tem a carioteca, que é uma membrana que protege o núcleo. O procarionte, ela vem antes, ela é mais primitiva, ela não tem essa carioteca. Então, lá, células procariontes e eucariontes. Procariontes. Cromossomos é onde fica esse material genético. Então, não estão separados do citoplasma por membranas. Ou, quer dizer, o material genético está lá no meio do citoplasma. Então, quando você pensa uma célula, tem uma membrana plasmática, que essa membrana plasmática ela vai delimitar toda a minha célula, né? Quer dizer, é a parte que delimita, a parte interna da célula com a parte externa da célula. Então, a gente chama de membrana plasmática. O citoplasma é uma estrutura como se fosse uma gelatina, que fica dentro da membrana plasmática, onde ficam organelas, que são como se fossem pequenos órgãos do nosso organismo,
A célula também tem órgãos referentes que chamam organelas, né, que fica ali nesse citoplasma. E tem um núcleo que fica na região ali central. Os procariontes, então, esse núcleo ele fica solto praticamente, porque não tem uma membrana que protege ou circunda ele. E os eucariontes é diferente. Eu vem de presença e carionte vem de carioteca. Ou seja, é uma membrana, possui a membrana, que vai separar ali o núcleo do citoplasma das outras estruturas. Então, a célula procarionte, ela tem pobreza de membrana, ela só tem aquela membrana plasmática que envolve ali a célula. Procariotes, que são bactérias, né? Que a gente já viu isso nos slides atrás aí, né? Que é um representante de procariote, bactérias. A membrana plasmática faz parte da respiração celular. A parede celular é uma proteção mecânica, né? E ribossomos ligados a moléculas de RNA. Isso aqui não precisa preocupar tanto com isso, só para vocês terem uma noção. Porque mais para frente, na matéria, vocês vão ouvir falar sobre isso. Célula procarionte. A célula procarionte, a gente vai ver que a gente tem esse material, o cromossomo, dois ou mais idênticos, circulares e presos à membrana plasmática, constituído de DNA. Podem ter mesostomos, que são nada mais que invaginações da membrana celular. Que imagina o que é isso? É como se fosse que se aquela célula conseguisse mover e fazer alguns certos espaços em volta da membrana. E as células eucariontes? Rica em membranas, morfologicamente apresenta citoplasma. Quando eu falo a palavra morfológica, morfologia, eu estou mais falando o quê? Morfo, forma, logia, estudo. Eu estou falando do estudo do formato daquela estrutura, né? Então, ela possui, o que você tem que deixar bem claro, ela é rica em membrana e as procariontes é pobre. E a eucarionte, ela tem o núcleo dela é protegido pelo invólucro nuclear chamado carioteca. Possui vários compartimentos com funções diferentes. E isso vai ser abordado mais à frente. Então, aí a gente vai ter um esquema, mais ou menos, né, aqui. Então, a gente vai ver que essa primeira camada de fora, aqui, que é a membrana plasmática, a parte que a gente está vendo aqui, isso aqui é como se fosse o citoplasma. O núcleo está aqui. O nucleolo é uma estrutura que fica dentro do núcleo, né? Na eucariota, né, que vem de eucarionte, a gente vai ver que aqui apresenta como se fosse o quê? Uma proteção extra que a gente chama de carioteca, que é uma membrana que protege essa estrutura aqui dentro com o núcleo. Aqui a gente tem as organelas, que eu falei que são os primeiros órgãos, que são os pequenos órgãos dentro de uma célula. Agora, a procarionte. A procarionte, olha para você ver, o que a gente tem que prestar atenção aqui, tem a membrana plasmática? Tem. Você vai ver que tem ribossomo aqui, que é uma estrutura também de síntese. Nas duas tem. Mas qual a diferença principal que eu quero mostrar para vocês? Esse aqui é o núcleo dela. O núcleo dela não tem nada que protege e que envolve ela, igual aqui tem essa estrutura chamada carioteca. Então, principais organelas e suas funções. Então, olha aí, gente. Isso aqui só prepara-se agora de conhecimento, agora, que a gente não vai aprofundar tanto, mas vocês têm uma noçãozinha. A gente tem um retículo, dois tipos de retículo endoplasmático. Cada nome, aqueles pequiotos, meu Deus, cada nome. Agora, os nomes são bem complexos. Retículo endoplasmático rugoso. O que aqui você tem que ver? É a síntese de proteína. Fabrica proteína. Proteína que é importante para várias funções depois do nosso organismo. Retículo endoplasmático liso. Na verdade, aqui, síntese de fosfolipídio, né? Então, está envolvido
o colesterol, o hormônios e esteroides. Complexo de Golgi, responsável pela secreção celular. Lisossomo é uma célula que tem a função de digestão intracelular. Ou seja, aquilo que não mais serve para a célula é como se a gente vai ali para o lisossomo, para fazer a eliminação dessa estrutura. Peroxissomos, degradação da água. Mitocôndrio, que é importante saber que é a respiração celular. Respiração celular é que é a parte importante de um funcionamento da célula. E os cloroplastos. Os cloroplastos são estruturas que são encontradas somente nos vegetais, que é a organela exclusiva de células vegetais responsável pela fotossíntese. Então, aí aqui a gente tem um esquema de uma célula animal e uma célula vegetal. Características aqui, ó, que a gente vai ver aqui, ó, a gente está vendo aqui o núcleo da célula. A gente pode ver aqui o núcleo da célula vegetal, o núcleo da célula animal, né? Você vai ver que as células, tanto vegetal e animal, ela tem o quê? Bastante semelhança em organelas, em estruturas, né? Bastante semelhanças. Agora, da célula vegetal, a gente tem algumas diferenças. O que tem numa célula animal, numa célula vegetal? As principais diferenças entre célula animal e vegetal é a vegetal apresenta parede celular. Aqui, olha para vocês verem. Além de eu ter aqui, isso aqui em volta, aqui, tudo aqui é a membrana plasmática, que serve para dar proteção para a célula. Na célula vegetal, além dessa membrana plasmática aqui, eu tenho uma estrutura por fora que chama parede celular. É uma estrutura a mais que tem de proteção na célula vegetal e na célula animal. Outra coisa, eu tenho a presença de cloroplasto, que vai produzir clorofila, que é importante na fotossíntese. E se você reparar aqui, eu tenho o vacúolo, que é uma organela importante nas células. Na minha célula vegetal, ele é bem maior do que apresenta na célula animal, né, de um animal. Então, ele apresenta a parede celular, cloroplasto, vacúolo maior em relação à célula animal. Então, isso fica a dica. São diferenças entre as células. Relações. Então, gente, até a próxima aula, pessoal. Só foi para a gente dar uma explicada nos conceitos. Eu vou deixar lá no nosso Google, na sala lá também. Você pode colocar essas atividades aqui e as outras colocar na semana lá. E, qualquer dúvida, eu estou disponível no nosso horário de aula, viu? Até mais, galerinha. Então, gente, fique com Deus. Vamos usar a máscara, se proteger e até a próxima.